História é essa de que o São Paulo pediu 200 milhões de reais para venda dos name rights de seu estádio. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo BIS, se encerra em dezembro desse ano. E as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de 25 milhões de reais por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, 2, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação, de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os name rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, 175 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de 25 milhões de reais por ano para 35 milhões de reais anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. Mensagem aqui, ó, do pessoal querendo que a gente fale do São Paulo. Vamos falar sim, tá? Aliás, eu achei bonita a apresentação ali da renovação, o vídeo, hein? Da renovação do Marcos Antônio. O departamento de Foi comunicação do São Paulo tá mandando bem, caprichando né? mesmo. O Hernani tem mais detalhes sobre isso do contrato, mas... Aliás, a notícia que vocês anteciparam aqui, né, na semana passada, e ontem, cara, aquele vídeo ali caprichado com os carros e tudo mais, sempre o Marcos Antônio foi chamado ali entre a boleirada de motorzinho, né? Ah, é por isso? É. E assim, o motor do time. O Marcos Antônio é o motorzinho do time. É o cara que faz o time andar. E aí alguém lá da comunicação, não sei, da turma do Felipe Spínola, teve a sacada ali. Bonito demais. Spínola, Lucena, Felipe Lucena, os Felipes lá, né? O Kiri, fotógrafo. E eles têm, eu acho legal que eles têm cada vez mais aberto os treinos também, né? Acho que aqui em São Paulo, o clube que mais abre é o São Paulo, né? Corinthians também. Corinthians também, é verdade. bastante. E o mais fechado acho que é o Palmeiras, né? O Palmeiras. Nunca abre, né? Zero. Mas às vezes tem as entrevistas, né? Às vezes tem as entrevistas. Ou coletiva de apresentação ou alguma exclusivinha ali, mas quando você vai, você já não tem nada. Mas treino mesmo... No máximo você vê o Abel jogando pádel com a comissão técnica. Treino mesmo, é? Opa, eu já vi várias vezes. Você nunca viu? Não. É legal, dá jogo bom. Ver? Pra ver, dá jogo bom. Eu passo ali, os caras me chamam, eu vou lá, né? Não, claro, Eu não tenho... Assim, não sei se é... Tô falando aqui, não sei se é liberado pra galera ir lá. Mas eu passo ali, às vezes, os caras estão jogando, os caras me chamam, eu fico lá assistindo. Mas de treino mesmo é o Corinthians que tem aberto e o São Paulo. E o São Paulo. E o São Paulo bastante. Você gostou da apresentação do vídeo lá, ô Viola? Ficou, né? E a voz é do Hernanes? Tem algumas vozes. Tem algumas, né? De alguns volantes? Alguns jogadores que foram motores do time, em algum momento importante da história de São Paulo. Foi igual o anúncio da chegada do Cauli, porque ele veio da Bahia, né? Tudo mais. Era Jorge Wagner, o menino lá, como é que é o nome dele? Fabão e o Ed Carlos. Que fizeram, mandaram as boas-vindas. Do Cauli eu não vi. Do Cauli foi top. Mas a de ontem repercutiu bastante. E até 2030, né, o contrato? 2030, um contrato que traz uma multa rescisória de quase R$1 bilhão para o mercado nacional, 900 milhões. Caramba. E aqui é importante a gente falar, né? Porque tem uma conta. Você faz X valor da multa que aumentou versus, vezes, melhor dizendo, 2.000 o salário do cara, que também teve um aumento salarial, e aí essa multa, no cálculo geral, ela bate 900 milhões de reais para clubes nacionais. Ou seja, é uma multa impagável. E para clubes de fora, 100 milhões de euros, que dá 600 milhões de reais. É muito difícil o jogador sair pela multa, mas é uma multa que protege o São Paulo, principalmente do assédio que teve do Flamengo ali nos últimos meses, né? O Boto, antes de ter essa renovação, né? O Boto queria muito a contratação do Marcos Antônio, tinha tido até um ok do Felipe Luiz à época, e o São Paulo, assim...
para trazer um pouco assim do bastidor dessa negociação, é óbvio, não dá para a gente negar isso, que quando você chega com o Flamengo te oferecendo um salário absurdamente alto, e quando você tem ali um projeto esportivo que o Flamengo tem e te oferece, querendo ou não, você fica ali balançado. E o Marcos Antônio, obviamente, ele sempre foi muito focado no que é o São Paulo, no desempenho, tanto que ele nunca caiu de rendimento no São Paulo. Se manteve, aliás, até melhorou o rendimento. Mas era uma situação em que você analisava qual vai ser o futuro do São Paulo. O São Paulo não tem... O que o Lucas... Vou colocar aqui as palavras do Lucas, que é a opinião de muita gente dentro do elenco do São Paulo. Quem vai ser seu presidente amanhã? Quem é o diretor esportivo? O diretor esportivo que estava aqui não está mais. Então gerava muita dúvida. E aí, de repente, chega uma proposta do Flamengo, chega um interesse do Flamengo, você começa a pensar. E o Marcos Antônio sabia disso, mas estava sempre na dele. Falou assim, olha, vocês resolvem, tá aqui, meus representantes, e ele é bem representado pela Rock Nation. E o Marcos Antônio sempre se preocupou dentro de campo. Mas tinha ali um incômodo para o São Paulo, que era esse interesse do Flamengo. O que o Rui Costa fez? O Rui Costa tentou ganhar tempo para negociar a renovação de contrato com o Marcos Antônio. Como é que ele ganhou tempo? Fez um tete-a-tete com o Boto. Foi até um hotel, desse hotel chique que tem aqui em São Paulo, onde mora o Memphis. Eles tiveram uma reunião ali. Ah, é? Um cara a cara ali, um café. E o Rui Costa falou pro Boto, olha, eu não quero liberar o meu jogador, não vou negociar. Então não vem com conversa. Algo fechou as portas mesmo, né? Algo do tipo assim, não foram essas palavras, mas assim, ó, não queremos negociar. E o Boto entendeu e tal, enfim, a postura do Flamengo foi sempre uma postura muito de um belíssimo jogador e tal, vamos ver. Num segundo momento, se negocia com o Flamengo aquela opção de compra caso venha uma outra proposta para o futebol aqui nacional e fora. Uhum. Tipo assim, ó, se alguém vier atrás do Marcos Antônio, se a gente decidir negociar, vocês têm a preferência de compra. Então, assim, não foi uma negociação que chegou a ser batido o martelo, mas foi uma ideia discutida. E nisso o Rui Costa foi ganhando tempo, com essas possibilidades aí para dar uma acalmada no Flamengo. Porque se você dá uma opção de compra, se você dá uma preferência de compra para o Flamengo, você dá uma acalmada e deixa o jogador tranquilo. Que foi o que o Rui Costa tentou nessa possibilidade. E nisso foi ganhando tempo. E aí reunião aqui com a Rock Nation, com os representantes do Marcos Antônio, conversas com o Marcos Antônio. Olha, Marcos, aqui você vai ser ídolo. Se você continuar jogando, você está jogando, a torcida te ama. O São Paulo vai melhorar, tem tudo para melhorar. O presidente Macis falou isso muito para ele. Ó, a gente está num processo de reconstrução, vai chegar o Rafinha. O Rui Costa hoje é o cara forte do futebol, ele vai ter a ajuda do Rafinha no dia a dia com vocês ali no vestiário. Então, está se montando um grupo de trabalho interessante. Aqui você vai ser valorizado. São Paulo está tentando melhorar a questão do fluxo de caixa, não quer mais atrasar salário, para vocês ficarem tranquilos. Foca no futebol, foca dentro de campo. Aqui a gente vai garantir o que você merece, que é um aumento salarial, uma valorização e um contrato longo. E que baita valorização foi essa apresentação, por exemplo, além, claro, da questão financeira. Mostra o quanto ele é importante dentro do elenco. E nisso o Rui Costa foi muito habilidoso nos bastidores. Uhum. E até que ele consegue sacramentar essa assinatura junto com os representantes. E os representantes saíram muito satisfeitos. Por quê? Porque o jogador está valorizado. E existe a possibilidade ainda, uma expectativa de seleção brasileira pro claro, tá no radar, não é? Claro. Ele foi visto lá... Tem jogado bem. Ele foi visto lá em Curitiba, contra o Curitiba, pelo Juan. O Juan foi lá assistir o desempenho do Marcos Antônio. Então, hoje em dia, nos bastidores do São Paulo, essa negociação bem-sucedida foi muito comemorada pelo Macis, pelo Rui Costa, pelo Rafinha, e a cerejaça do bolo vem com o departamento de comunicação muito competente fazendo esse anúncio que deixou a torcida maluca. E acho que até para
vaidade pessoal do cara, Claro, né? Pô, é demais. O cara E se tem uma- sente valorizado. Tem uma foto que o São Paulo publicou, não sei se você viu, Não vi. do aniversário dele de 11 anos. Ah, vi sim. O Galindão, Trabalha aí. bota aí pra gente aí. Trabalha aí, coloca. Aliás, o Bruno vai completar com isso, mas, Felipe, se chegar a 1.500 likes, o Bruno vai contar pra gente qual é o primeiro pedido do Renato no Vasco. Já tem pedido do Renato no Vasco, né? Então o Bruno responde. O cara já chegou fazendo pedido. Ó, tem outras coisas no chat aqui que são interessantes. O Denis e o Juliano estão perguntando ainda informação do Palmeiras, eu já respondo, tá? Eu tenho uma informação curiosa aí do Sampaoli. Posso falar ela? Aí você fala do Sampaoli e a gente estão perguntando da montadora que pode patrocinar o Morumbi. Especulação por enquanto. Isso, então não preciso Não perguntar? tem proposta, não tem negociação, não tem nada. Então já tá respondida essa. São Paulo tem contrato com a Mondelez, que é do Morumbis. Que é a do chocolate. O que tem vai sempre ter gente querer colocar o naming rights no Morumbis e aí você Aí você negocia, abre, mas não tem negociação aberta. Boa. Ah, lá, essa foto. Olha que E o legal. cordão dele? E o estilo? Esse aí é? O bolo é do Zica, hein? tricolor? O enfeite, tudo atrás Brabo do São demais, Paulo. pô. Da hora. Eu já Legal. usei um desse aí, bonitão. Legal 11 demais. anos, aniversário de 11 anos. E ele tem 25. 25. Ele tem minha idade, pô. Que loucura. Ele vai fazer 26 agora em junho. O dia que a gente renovar o seu contrato aqui, a gente vai fazer uma campanha daquela. Vai fazer? Sabe como? Com o McQueen. Carros. O Steve McQueen. Um monte de minha carrinho, amiga- um monte de Disney. carrinho de rolemã atrás. Não, da Disney. Ah, tá. Se nosso. você não me cortar antes, né, com a sua campanha de demitir aqui Pelo no Fala contrário, eu tô Fonte. valorizando, falando pra renovar e a gente vai te levar lá pros estúdios da Disney. Você ligou pra gravar. RH pra me demitir anteontem. Não, falei pra renovar o teu contrato com a Aida. Ah, então tá bom, né? Ô, Bruno, era sobre essa questão do Marcos Antônio que você ia falar ou posso responder a do Palmeiras aqui pra depois você falar do Vasco se chegar a 1.500? Senão, vocês não vão saber quem que o Renato quer. Ó, antes de falar de Vasco, claro, o Hernan completou, eu ia lembrar disso, que o Hernan trouxe, a gente trouxe no começo da semana essa observação por parte do Juan, não tendo o Bruno Guimarães lesionado aí para os próximos meses, esses dois próximos amistosos da seleção contra a França e Croácia, o Marcos Antônio está muito bem avaliado e não só, o Danilo do Botafogo, também informação nossa na ESPN, é outro nome que surge como grande chance para essa vaguinha do Bruno Guimarães. Marcos Antônio e Danilo bem equacionados para a vaga do Bruno Guimarães. E não vou falar de Vasco agora, mas só que um complemento, até porque durante o início da live falamos bastante de Flamengo, Boto, eventual substituto, um nome que não foi falado ainda, mas estou já passando a mensagem. Se porventura Flamengo procurar, ou se outro clube do Brasil procurar, Thiago Escuro, CEO do Mônaco, não sai do Mônaco. Então é menos um nome caso o Flamengo procure ou caso outro clube do Brasil procure o Thiago Escuro. Fica no Mônaco, fica no futebol francês. Isso é bom, viu? Isso é bom. Também, é super valorizado, tirá-lo também. Ver com alguém no São Paulo se o Matheus Ferreira, volante da base, vai ser usado e qual o valor da multa dele. A saída do Douglas Schwartzman fez com que... deixa eu ver se o Biasotto, boa noite. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Vamos ver se o Biasotto conta alguma coisa. Deixa eu já escrever, quer ver? Ó? Matheus Ferreira. Você sabe se há algum planejamento do São Paulo para a utilização Matheus Ferreira o elenco principal? E a multa, se perguntou? E qual o valor da multa dele? Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para as saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender, daqui até 27 de março, quando se encerra a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? É verdade que o Renan Crespo ainda quer mais um volante, sim.
e a diretoria não quer dar para ele, tem que contratar porque a temporada é longa. Severino, é verdade. Eu contei no vídeo de hoje cedo, né? Estava explicando a apuração de ontem da live, de que o São Paulo não entende que hoje vai repor as saídas do Alisson e do Ferrarese, mas que nos bastidores o Crespo tem batido na tecla de que há necessidade de pelo menos mais um volante. Vamos lá. O Marinacci negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo, mas o São Paulo, para que o Marinacci pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube, porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Quais as novidades do meu tricolor? Eu já falei sobre a BYD, em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. O São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa. Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez. A gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas, em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com o São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de 175 milhões de reais num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de 25 milhões de reais por ano com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano. Mas que as conversas deram uma bela esfriada. William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci. Porque se tiver que comprar, você esquece. Não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer, porque o Curitiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? Estava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paz no Corinthians, né? O Marcelo Paz não conseguiu, o Marcelo Paz gastou só R$1.800.000 com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de R$1.800.000 junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de €1,5 milhão. Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. Ô, Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou. Na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né? Isso aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal, informações de Tricolor Paulista, informações com o Nicola, André, Renan também, sua equipe da SPN Esporte. Fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos a seguir para mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, tropa. Fui!